como você vê hoje a aceitação do produtor para essa questão das armadilhas? Da mesma forma, a armadilha é um termômetro no campo. Exato. Então a armadilha, põe lá, capturou 50 cigarrinhas do milho. E foi assim, uma mudança drástica em termos de Quebrou muito equipe. paradigma. Você quantificar e qualificar quais são os insetos. Isso gera uma informação muito relevante para você poder fazer uma tomada de... É cobra, é onça, é javali, é tudo que você pensar tem naquele meio. Vamos imaginar uma cola com semioquímico específico para o Dábulos que você coloca e os insetos todos vão ficar colados. Tem uma diferença no sentido de mercado cana-de-açúcar e outros mercados, né? Sim. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Eu tô aqui com um convidado. Hoje a gente vai falar de monitoramento. Vocês já sabem que é um tema que eu adoro e esse convidado também tem uma história incrível para contar para vocês e trazer bastante informações pra gente. Mas antes de começarmos, você já tá inscrito aqui no canal, já nos segue nas redes sociais, acompanha o nosso trabalho. Se ainda não, dá pause aqui no episódio, dá o seu like aqui. Deixa, né, curta, ative o sininho, como a gente sempre fala, e nos acompanhe, porque é bastante importante. Compartilhe também esse episódio com aquelas pessoas que você acha que merecem e que precisam ouvir mais sobre manejo integrado de pragas. E eu aproveito também para agradecer, para super agradecer os nossos apoiadores desse episódio. Estão aqui com a gente a Biosfera, que é uma empresa especializada na prestação de serviços técnicos, consultoria, assessoria e capacitação voltados ao desenvolvimento do meio rural. A Biosfera atua principalmente no estado do Paraná, na região de Curitiba, com foco em viticultura, cultura da uva, né, maravilhosa, que nós somos aí grandes produtores e produzimos bons vinhos também. Além da Biosfera, nós estamos aqui com a Agribela, que é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento para o agronegócio, focada em tecnologias biológicas e digitais. Então, Biosfera e Agribela, muito obrigada por apoiarem esse episódio do MIP em Dia Podcast. E vamos lá, vou apresentar para vocês aqui o nosso convidado, ele que é engenheiro agrônomo, diretor comercial da Coliagro, que é líder da América Latina na produção de armadilhas adesivas para o monitoramento e de soluções adesivas especiais para a redução populacional mecânica de insetos que são pragas no agronegócio. Ele é especialista em desenvolver novas soluções adesivas para monitorar o nível populacional e a velocidade de infestação de pragas em diversas culturas. Tem vasta experiência em estratégias comerciais e inovações de produtos que trouxeram soluções eficientes e sustentáveis para o setor agrícola. Tenho o prazer de conhecê-lo já há muito tempo e trazer aqui para vocês o nosso querido Alexandre Andrade. Alexandre, seja muito bem-vindo ao MIP em Dia Podcast. E eu que agradeço, Gabriela, pelo convite, pela oportunidade de poder participar. Eu acompanho ativamente os vídeos que você tem feito aí pelo podcast. Sim. E vai ser um prazer muito bom falar um pouco sobre monitoramento, sobre redução populacional, assertividade de manejo. Legal. Então, estou à disposição aí. Muito bom, obrigada. E eu vejo o Alexandre sempre compartilha, principalmente no LinkedIn, eu posto, ele compartilha, super engajado. Obrigada por apoiar. Esse tipo de ação ajuda, né, a levar o podcast e todas as informações a mais pessoas. Muito bem, vamos lá, vamos começar aqui um bate-papo bastante descontraído. Eu vi que você trouxe as armadilhas, depois vamos mostrar um pouquinho pro pessoal, explicar como funciona. Mas eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua história. Você é engenheiro agrônomo, mas como é que você chegou até a Coli, essa iniciativa de desenvolvimento de armadilhas? Conta mais pra gente. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu sou formado na Exalc, lá na USP, lá de Piracicaba. E eu sempre falo, né? Chegar ao ponto final de hoje, mas sempre ter uma trajetória por trás, um caminho que a gente caminhou, né? Então, a Coliagro é uma spin-off da empresa Coli. Só para te interromper, desculpa. Pode explicar melhor para o pessoal o que é uma spin-off? A spin-off é um braço, assim, de um negócio, seria, na verdade, o tronco, né? Um prolongamento de um outro negócio. A Coli é uma empresa que vai completar esse ano aqui 26 anos de fundação, né? E a gente 26 anos. Nossa. Tem que passar muito rápido, né? Muito Eu sempre falo, rápido. a gente já passou de um quarto de século, né? Caramba, olha só.
E a nossa especialidade é desenvolver adesivos, né? Colas especiais, né? No caso, para monitoramento de pragas urbanas, né? Então, roedores, moscas, baratas, escorpiões, referência... A empresa começou, então, com a área urbana. Isso, exato. A empresa Colli, 2Ls-Y, né? E daí a spin-off foi constituída no ano de 2016. Então, a gente vai estar completando 10 anos agora, a primeira década, né? Legal. E a gente trouxe toda a nossa expertise, né? De formulação de adesivos, de fazer armadilhas especiais, para poder complementar o mercado agrícola, né, com novas soluções, novas armadilhas. A gente acompanhava o mercado, já existia essa questão de armadilhamento, né, algumas empresas já trabalhavam, e a gente trouxe toda essa nossa bagagem, toda a nossa expertise para poder fazer a nossa linha. Né? Então, a ideia do Colli Agro é para diferenciar da Colli, até internamente ficar mais fácil a divisão de time comercial, de poder trabalhar. Entendi. Então... E quando você fala a gente trouxe, é uma empresa familiar, começou, você é o fundador? Então, a empresa é uma empresa realmente familiar, né? E eu sou um dos... Meu pai iniciou a empresa, né? Então, foi uma oportunidade de... No ano 2000, né? Meu pai estava desempregado, uma vasta experiência no mercado de adesivos, né? Trabalhou a vida toda no mercado de adesivos. E ele se viu desempregado e apareceu uma oportunidade de empreender, né? Então, hoje em dia, os empreendedores acabam tendo muita dificuldade no começo. A gente vê estatística que muita empresa fica ao longo do caminho muito rapidamente. E então, eu estive presente desde o começo, né? Desde dessa formatação. Então, eu estava falando, a trajetória chega até hoje, né? Culmina numa empresa aí, né? Que é líder de mercado. Sim. Especialista em desenvolvimento de novas armadilhas, muito afeito às novas inovações, né? Sempre tá antenado, acompanhando o mercado. Com certeza. E que legal, né? Você ter citado isso, porque de fato, assim, seu pai, então, viu numa dificuldade uma oportunidade e 26 anos depois vocês são líderes de mercado. Sim. Com certeza passaram por momentos, né? Turbilhonados, não sei exatamente qual a palavra, mas de momentos turbulentos. Essa é a palavra. Exato. Momentos turbulentos. Mas tudo passa, né? Tem toda essa trajetória, né? Muitos acertos, né? Muitos erros, né? Sim. Mas acho que foi mais acertos, né? A gente não estava 26 anos por aqui. Justamente, né? Então, justamente. Uma empresa consolidada, né? Então... Que legal. Então a gente tem toda essa história ao longo de sempre antenado, trazer coisas novas, né? Desenvolver novas soluções. O surgimento de novas pragas, né? Uma cigarrinha do milho, né? Que é recente, né? Nos últimos 5 anos a gente sempre está conectado e vendo novos negócios sempre à frente. Perfeito. Né? Inclusive nós fizemos recentemente o lançamento da rede Sentinela, né? Sim. Então a Colli Agro é uma empresa, uma das apoiadoras do projeto. A gente vai entrar nesse ponto aí das pragas e tudo mais. Certo. Mas essa vinda, então, da Colli para o mercado do agro foi iniciativa sua? Você fez agronomia e aí teve a ideia? Foi uma iniciativa minha, né? Então a gente já fornecia alguns adesivos industriais, né, para algumas empresas no mercado, né? E daí a gente se viu numa oportunidade, né? Eu sempre faço um trocadilho, né? Tem um compositor que escreve música pro Leonardo. Daí um belo dia ele fala assim, pô, posso eu ganhar dinheiro também, né? Vou fazer as minhas próprias boas e eu mesmo vou cantar. Vou cantar. E a gente vê muito isso no mundo sertanejo, né? Sim. Então a gente via o crescimento muito forte, né, das empresas de biológicos, né? E falou, a gente pode ter a nossa linha mesmo, né? Então a gente começou em 2016, né? E hoje a gente, depois de 10 anos, a gente fala que valeu a pena, né? Com certeza, muito bom. E aí, dentro desse mercado do agronegócio, quais são as principais pragas? Porque a gente fala muito, né? O nosso foco aqui é MIP. E a gente sabe que monitoramento é a base, está ali na base, né? Do que a gente entende por manejo integrado de pragas. Mas nem todas as pragas a gente monitora. Acho que todas são monitoráveis, mas nem todas a gente monitora. Dentro hoje do escopo da Colli Agro, quais são as pragas que de fato vocês monitoram? O que tem de factível para que o produtor faça? Tá. Assim, a Colli trabalha com armadilhas adesivas. Então a gente trabalha com atratividade por coloração, né? Então a gente tem armadilhas de cor amarela, azul, vermelha e tem colas incolores até. Assim, existem vários tipos de armadilhamento plausíveis de serem feitos, né? Usando feromônio sexual, usando atrativo alimentar e usando a questão de cor. A Colli Agro é nichada na questão da atratividade fotocromática, tá? Então a gente não tem feromônios, a gente não trabalha com feromônios. Então a nossa atividade sempre é baseada em cor. E por que essas 3 cores?
Porque o espectro de atratividade é diferente, né? Então, quando a gente fala a cor amarela, você acopla uma grande gama de insetos, né? Então, seriam os sugadores da cigarrinha, as cigarrinhas, milho, pastagem, cana, mosca branca, vaquinha e outros insetos. Muitos insetos são atraídos. Psilídeo, principalmente. Psilídeo. Moscas da fruta, mosca doméstica. Daí quando nós falamos em cor azul, daí tem duas pragas que são muito atraídas. O trips, que é um sugador muito problemático em diversas culturas de HF. E também a questão da mosca dos estábulos, né? A Stomoxys calcitras, né? Que é o grande dificuldade aí do mercado suco-energético, né? Que se enfrenta vários enfrentamentos aí com o mercado de produção animal. É uma mosca sugadora que é atraída pela cor azul. E a gente tem uma armadilha de monitoramento de mosca dos estábulos, que é atratividade por reflexão. É a nossa armadilha reflexiva trap. Ela tem um aparato reflexivo, uma cinta de cola. A hora que o sol bate, gera uma refletância. E essas moscas do estábulo são muito fortemente atraídas e ficam coladas nesse piso de cola. Que interessante. Azul também. Não, ela é transparente. É transparente, porque não é a cor que atrai. É a refletância que atrai. Entendi, que legal. Então já é uma armadilha muito usada pela cadeia suco-energética, né? A gente atende várias usinas, né? E é o monitoramento obrigatório por própria lei, né? Por questão da própria vinhaça, né? Então é uma armadilha muito efetiva, muito assertiva também. Então você coloca uma armadilha, se vira de costas, tem uma demanda muito grande de moscas do estábulo já coladas, né? Então é muito funcional. E é um grande problema também em regiões onde tem área pecuária, né? Você estava mostrando uns vídeos até meio impactantes, né? Muito fortes, né? É assim, normalmente as usinas estão em locais muito quentes, de umidade alta, e sempre tem circunvizinhos de produção animal, né? Então isso acaba gerando uma bomba relógio ali, né? Com certeza. E a gente sempre tá no meio desse não vou dizer problema, né? Desse desarranjo que existe. Desse cenário, essa é a palavra mais correta, desse cenário. E a gente busca sempre estar harmonizando a cadeia, né? Porque a usina com a proibição da queimada gerou um ecossistema muito apropriado por essa reprodução dessas moscas, né? E essas moscas não vivem de vinhaça, elas se alimentam são hematófitas, se alimentam de sangue, né? Exato. Então elas voltam para atacar os animais, se reproduzem na vinhaça, então é um ciclo perfeito, né? Então, é um ecossistema muito difícil de manejar, né? Mas existe manejo, né? Existem especializados que conseguem manejar com muita assertividade esse problema. E é importante isso, porque o cenário, né? Como você colocou, a cana ter deixado de ser queimada. É um cenário muito bom para muitos aspectos. Acarreta em algumas consequências, como o aumento, né, da mosca dos estábulos, mas temos vocês aí para resolver, para nos ajudarem com esse problema. E aí, a armadilha vermelha é posicionada para quê? A armadilha vermelha a gente comercializa bastante para as moscas de culturas vermelhas, né? Então, morango, mirtilho, a framboesa, acerola. Então, o morango, principalmente, né? O morango no ponto de maturação tem muito problema com aquelas moscas Drosophila. Então, a cor vermelha tem uma atratividade muito agressiva. Então, a gente fornece muito para produtor de morango, até do estado aqui de Minas, né? Está sendo gravado o podcast, né? Sim. Então, é um material muito funcional, contribui muito para essa captura dinâmica, essa redução populacional, principalmente no morango, né? Quando está perto da colheita, não é muito usual fazer tipo de manejo químico, né? Os biológicos já estão numa fase que talvez não tenha tanta necessidade. Então, muitos produtores fazem esse controle mecanicamente, né? E aí a placa também. É uma cola entomológica líquida, né? Ela já tem a cor vermelha, pronto uso. Você aplica normalmente um plástico, né? Tipo aqueles filmes de stretch de rolar pallet. O pessoal coloca nas colunas, né? Ou faz algumas garrafas PET, pinta. E esse comprimento de onda atrai as moscas. E as moscas não. As moscas de olhos vermelhos, né? Drosophila Suzuki. Ficam retidas nessa superfície pegajosa de cola, né? Entendi. E Alexandre, nós temos essas armadilhas adesivas e você comentou que vocês não trabalham com feromônios, enfim. Existe um motivo específico? A gente comentou rapidamente a questão de legislação, né? Se você puder trazer essa realidade. A grande barreira é a questão de registro, né? Hoje em dia é extremamente oneroso, né? A gente recebe com muita recorrência as empresas de fora, vamos registrar algum atrativo, algum feromônio, nós teríamos interesse, né?
Só que a barreira de registro é como se fosse registrar um princípio ativo, né? É muito oneroso, caro, demorado, né? Burocrático, né? Sim. Mas que ele na verdade, é um semioquímico que é considerado um químico. Na verdade, não é um químico, né? Ele é um atrativo, né? De agrupamento sexual, né? Muito específico, comportamental, né? Comportamental, muito específico, né? Sim. Só que ele acaba custando muito caro, né? Então você acaba inviabilizando. Caso tenha algum parceiro que tenha interesse, nos procure, tá? Olha lá, gente, aproveita, vocês que estão ouvindo, manda mensagem, depois vai ter o contato do Alexandre aqui na descrição do episódio, vocês já o procuram. E, de fato, assim, até na Juliagro agora, né, a gente tem acompanhado o desenvolvimento de vários feromônios, e é isso, é um processo mesmo de pesquisa e um trabalho como é para os químicos, né, e para os biológicos também, enfim. Então, por um lado, é bom que seja algo bastante controlado, direcionado e tal, mas de repente poderia haver certa flexibilidade, pensando que não é de fato um ativo químico que... Não tem nenhum princípio que vá contaminar o alimento. Isso, né? Ou o próprio ambiente, inimigos naturais. Como a gente sempre comenta, feromônio é específico, é sentido dentro da mesma espécie, né? Então não tem um impacto direto ali em outras espécies, mas, enfim, faz parte, né, legislação. Na verdade, tudo que é novo gera um pouco de dificuldade, porque a legislação acompanha conforme existem as demandas, né? Isso. Então, a gente vê, quando foi instituído o macrobiológico, né? Não tinha legislação, né? Não existia. Tinha que percorrer um caminho para conseguir fazer isso. Da mesma forma, os feromônios é a mesma coisa, né? Perfeito. Eu acho que vai chegar a lei que vai flexibilizar o momento, vai ter uma flexibilização pela próprio apelo de sustentabilidade, né? Você conseguir instalar uma armadilha, um feromônio, você reduzir população de uma forma física, mecânica, faz muito sentido, né? E a gente tem visto aí várias empresas, né? Várias não, poucas, na verdade, trazendo essa solução, e nos testes que a gente faz, tanto em escala de pesquisa mesmo, quanto em produtores, é muito interessante, né? Essa possibilidade de integração aí de uma ferramenta comportamental junto a armadilhas, na maior parte das vezes vem atrelado ao uso de armadilhas, né? Então você consegue medir a efetividade, por exemplo, do atrativo sexual através da quantidade de insetos que você captura na armadilha, né? Exato. Então é muito legal. E já que a gente está falando de armadilha, de processos que são utilizados em pesquisa, área de produtor, como é que você enxerga... Bom, a Colhe Agro tem 16 anos, desde 2016, tem 10 anos. Sim. Como você vê hoje a aceitação do produtor para essa questão das armadilhas? E aí você pode, acho que tem uma diferença no sentido de mercado cana-de-açúcar e outros mercados, né? Sim. Se você puder comentar um pouquinho, como é que era isso lá em 2016? Se houve mudança em relação a esse ponto? A gente vê uma receptividade muito grande do produtor, né? Porque o monitoramento, ele é conforme você falou no início, né? Ele é uma ferramenta basilar do manejo integrado de pragas, você quantificar e qualificar quais são os insetos. Isso gera uma informação muito relevante para você poder fazer uma tomada de decisão na frente, qual que é a melhor forma de manejo que você vai fazer. É cultural, é biológico, é químico, depende de cada caso a ser discutido qual que é o melhor formato. Atualmente, as armadilhas mais funcionais que estão correndo no mercado é a armadilha para broca da cana, Cadiatrea sacararis. É uma ferramenta assim, que basicamente todas as usinas usam, porque comprovadamente ela mede exatamente o momento da aplicação. Então, ela blinda o nível de dano econômico e entrega, você vai ter prejuízo, então você vai aplicar. Então, ela é uma ferramenta muito funcional, muito usual, todas as usinas usam. Traz uma facilidade muito grande, né, de você ter os números em mãos, né? Então, você é uma armadilha a cada 50 hectares, né? Aí você fala, nossa, mas tudo isso uma armadilha? Exatamente. Só que eu não sei dizer a área de cana, né? Sei que no mercado tem milhares de armadilhas por ano, né? Exato, então, é muita coisa. Vamos colocar Brasil, 8 milhões aproximadamente de hectares de cana. Divide por 50, né? Então e outra, troca a cada 20 dias, então... Exato. E comenta pro pessoal, como que a gente fazia esse monitoramento da broca da cana antes? Tinha os famosos pragueiros, né, que ficavam rodando o canavial, né, e procurando, né, abrindo os colmos, né, para ver se tinha as galerias, né, para poder aferir, né.
Então ela trouxe uma praticidade muito grande aí no segmento suco-energético. E como você comentou, né? A armadilha, ela te traz uma previsibilidade. Você consegue agir antes da instalação da injúria, né? Do dano. Isso. Mas, porque antigamente tinha que abrir o colmo da cana, contabilizar ali as galerias, formas biológicas, eu me lembro das planilhas, né? As planilhas, muito papel, né? Tem lagarta, pulpa, casulo, né? Pulpa parasitada, o algodãozinho lá da cotese, enfim. Então a gente contava o que tinha ali dentro. E hoje não, você tem a armadilha, você conta ali, né? E existem até aplicativos que já contabilizam. Bastante automação chegando, né? Isso, então assim, até mesmo do campo, às vezes, se tiver conectividade, o cara tira uma foto da armadilha e já avisa a agrícola para tomar alguma atitude, né? Exato. Mas ganhou muito tempo, né? Agilidade demais, né? Demais. Eu me lembro, bom, já trabalhei em usina, né? E lá a gente implementou, então, a utilização das armadilhas para monitoramento da broca. E foi, assim, uma mudança drástica em termos de equipe. Quebrou muito paradigma. Quebrou muito paradigma, não foi fácil, mas foi implementado. E nós participamos de um projeto junto com a Google. Então, para desenvolvimento ali de visão computacional, né? Armadilha, tira foto, e aí treinamos essa visão computacional para identificação das mariposas. Então, além de tirar essa turma, e aí quando eu falo tirar, ninguém foi mandado embora, né? Foi remanejado para outras operações que são não mais importantes, mas até mais dignas, né? Porque, pensa, você entrando num canavial, cortando cana, para quem já trabalhou em cana. Cobra, né? Demais. É cobra, é onça, é javali, é tudo que você pensar tem naquele meio, e sem contar o calor que quando a gente tem aí altas temperaturas, enfim. Então, as armadilhas são realmente uma mão na roda. Eu sou suspeita para falar disso, porque eu amo, até a nível de automação existe uma facilidade, né? Porque é uma armadilha extremamente seletiva, né? Total! Você usa as pulpas, as crisálias, né? Que são a fase inicial, ela emite-se feromônio, os machos são atraídos e ficam retidos, né? Então, exato. A seletividade é muito grande dentro desse tipo de monitoramento. Perfeito. Outro monitoramento muito consolidado, que talvez seja o que é o mais antigo, é o monitoramento do psilídeo na laranja, né? Que usa, no caso, essas cartelas amarelas, né? Certo. Então, eu acho que são as mais conhecidas, né? É a mais tradicional, né? Isso. É o monitoramento, assim, basilar, assim, na citricultura, monitorar o psilídeo, né? Então... o pessoal acho que consegue ver, né? Se você mostrar aí... Opa. Olha lá, então são essas placas. Só comenta aí como é que é feito. Né? Retira, né, a atratividade por cor amarela. Essa armadilha é instalada no terço mais alto, né, do pé de citros, né? Porque onde estão as folhas mais jovens, né, as brotações novas, né? Que o psilídeo tem preferência das brotações novas, né? Sim. Então os insetos são atraídos e daí essa armadilha é retirada também a cada 25, 30 dias. É levada para um laboratório, identificado os psilídeos e entende se teve aumento ou diminuição, né? É a principal praga citrícola, né, do mundo, né? Não só do Brasil, não né? Só do Brasil. É um problema global, né? Exato. Então é um manejo muito usual, muito comum, praticamente todas as grandes indústrias de sucos, grandes propriedades fazem uso dessa armadilha para poder monitorar. E HF também, né? E HF também, né? Parte de produção de tomate, né? Da tuta absoluta, é muito usual, também usa essas cartelas amarelas também. E o mesmo da cigarrinha da cana, né? Que o pessoal monitora com as cartelas amarelas também, né? Já é uma realidade, assim, não tá como a broca, né? Sim, mas... Sim. O da broca demorou alguns anos, né? Para estabelecer, né? Então, o pessoal gosta de ter assertividade que realmente está funcionando, né? Então eu acho que ainda está num processo ainda transição de migrar para virar essa chave. Perfeito. Mas existe uma tendência para a cigarrinha da cana também ser monitorado. E a realidade é a Dálbulos, né? A cigarrinha do milho, que o pessoal tem monitorado bastante, né? Tem conseguido ser usado como uma ferramenta muito funcional para medir tanto a dinâmica da praga dentro da área, né? O aumento, a diminuição, né? Então... É importante acompanhar essa dinâmica, né? Eu falo sempre, a gente comentou muito até no lançamento do projeto, o monitoramento, ele não é a tomada de decisão em si, né? Ele não vai resolver o seu problema, mas ele te dá
condições de ter de ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? Tem que aplicar, não tem? A tendência é aumentar, é diminuir. E aí, quando a gente consegue estabelecer, de certa forma, essa base de dados, né? Anos, você coletando essa informação, a previsibilidade é muito maior, né? Eu sempre faço uma analogia, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar em público, é comparar uma armadilha de monitoramento com um termômetro. Eu escutei você falando isso, eu adorei. Fala pra gente, é muito bom. Então, uma criança apresenta um estado febril, você usa um termômetro, mede a febre. Daí o termômetro é culpado da febre da criança? Não, ela só mostra um estado no momento que a criança tem febre. Sim. Daí o pai e a mãe levam essa criança num atendimento hospitalar, fala, ela tá com uma virose, ela tá com infecção de ouvido, alguma coisa assim. E daí é dado um remédio para o tratamento dessa criança específico do problema que ela tem, identificado que a febre foi o primeiro sintoma que ela entregou. Da mesma forma, a armadilha é um termômetro no campo. Então a armadilha põe lá, capturou 50 cigarrinhas do milho, ela não é culpada da cigarrinha tá lá. Muita gente acha, não, vou colocar armadilha na minha área, vou chamar a cigarrinha, vai atrair, não é isso, então, né? Na verdade, ela funciona aqui no termômetro, ela mostra a febre, entre aspas, né, fazendo uma analogia, uma febre de nível de infestação que essa área tem. Perfeito. Pode ser o momento que ela tem mais febre, pode ser que tenha menos febre. Então ela tá com mais febre, faz um tratamento biológico, químico, a população cai. Quando medir a próxima quinzena, já vai ter menos, diminuiu a febre. Isso, e então você ela consegue... traz, acompanha. Então ela traz essa informação dessa dinâmica da praga dentro da área, né? Mostrando essa oscilação de aumento ou diminuição e efetividade ou não de algum tipo de tratamento que está sendo feito. Adorei. Vou tomar a liberdade de usar. Porque, e principalmente, assim, muitos produtores questionam, né? A gente vai fazer um monitoramento, podemos instalar armadilha? Não, mas daí você está chamando a praga para minha área. Não é bem assim. Então, a armadilha é um termômetro, né? Ela não vai causar a praga ou favorecer a presença da praga. Ela simplesmente vai medir o que a gente tem a campo. Eu até comentei, né, o pessoal que eu tive visitando um grande grupo, né, de produção de sementes de HF. E daí numa reunião preliminar que a gente estava tendo, o gerente agrícola falou, não, nas minhas estufas não tem praga nenhuma, é zero praga. Daí eu falei, se quiser instalar lá o material, pode instalar, mas não vai ter praga. Eu falei, tá bom, vamos instalar sem compromisso, né? E daí a gente colocou o termômetro lá na estufa dele, né? Totalmente. E a criança tava com febre. E tinha febre, mas era uma febrinha, mas tinha, né? Porque os insetos estavam presentes. Por mais de todo o procedimento, o processo que eles têm, né? Para evitar isso, né? As antessalas, né? Para não poder entrar, tinha a presença de inseto, né? Então ele começou a aderir e usar dentro das estufas para garantir essa redução populacional. Para garantir alta produtividade, né? Que é o que todo mundo quer no fundo, né? Que no final das contas é isso. A gente coloca as armadilhas para quê? Porque a gente quer produtividade. Exato. E essas pragas estão ali nos tirando justamente o que é nosso objetivo, né? Então é importante esse monitoramento. E aí, então assim, de forma geral, hoje a gente vê uma maior aceitabilidade por parte do produtor. Mas como é que é, assim, como geralmente essas armadilhas são colocadas? Vocês, ou não exatamente com a Aliagro, mas há uma abordagem, né? Chega-se no produtor e oferece, ou você tem essa demanda, o produtor chega e quer comprar armadilha? Eu acho que esses grupos de fomentos de pesquisa acabam gerando essa busca, né? Sim. Então o produtor vai para o Principal do Venda da Embrapa, vê lá que o pessoal, os pesquisadores estão indicando e a gente acaba chegando até a gente, né? Legal. A própria cooperativa tem esse trabalho muito forte de extensão, acaba fomentando isso, né? Sim. E é até importante, né? Para garantir, venda, você vai comprar esse produto aqui que eu vou te garantir que você vai reduzir a população, né? Então coloca a armadilha e mostra realmente que teve essa redução, entendeu? Essa armadilha também tem uma outra funcionalidade, falar um pouco de cola entomológica de cor, né? A gente tem um trabalho muito consolidado no Vale de São Francisco, Juazeiro, Petrolina. O pessoal lindo, maravilhoso, né? Se fala, né? A melhor irmã que comi na minha vida, né? Que não chega no supermercado, né? Então, nossa, é para exportação. Então, em muitos casos, né, o pessoal usa essas colas entomológicas para fazer grandes painéis, né? Então eles instalam assim de borda, fazem uma instalação muito agressiva, muito grande. Usam um atrativo de mosca das frutas, porque às vezes uma propriedade abandona a produção, então cria um ambiente apropriado de explosão populacional, que ela quer ir atacar a manga que está no pé depois, né? Ela se reproduz no chão, com as mangas que estão no chão, e ataca. Então eles usam grandes áreas. Eu vi assim, de perder de vista. E eles pintam de cola. Olha só.
Que é uma barreira física adesiva, né? E nesse caso não é monitoramento o objetivo, Isso, é realmente a captura massiva. Dinâmica, né? Captura forte para redução populacional, né? Legal, interessante. Para evitar, principalmente quando está num período já de colheita, que não pode ter residual de princípio ativo de nada. Uhum. Né? Então, esse é um mercado assim, que usa muito o manejo físico mesmo, né? Entendi. Que estão mais acostumados. Pela própria demanda de exigência internacional, né? De ter menos aplicação química, né? Uhum. Então, ela tem essa funcionalidade. E eles monitoram também internamente com as colas dentro da área deles para entender essa movimentação, né? Entendi. E, Alexandre, enquanto você falava, eu fiquei pensando, né? Não sei se você tem números que você possa nos falar, mas qual que é o tamanho do mercado, assim, hoje? Vamos dizer assim, o mercado potencial é todo ele, né? Sim. Mas quanto representa o mercado que utiliza, enfim? Olha, hoje em dia, na verdade, não existe esse número, né? Eu não sei te dizer exatamente qual que é o tamanho desse mercado. Eu só sei que tá no começo. Tá no começo, então é tem a muita ponta do iceberg, posso dizer. Olha só. Porque a gente vê o movimento aí internacional aumentando o nível de exigência, né? Eu acho que é uma tendência de uma chegada cada vez... Uma perspectiva de crescimento muito grande ao longo do tempo, né? Eu te falei, a ponta do iceberg, né? Eu acho que tem muito ainda para avançar, né? Então, sim, com certeza tem culturas das sojas, insetos que não são monitorados ainda, né? Sim. Que provavelmente vão ser, né? Então, várias oportunidades, né? Até no início, quando você estava explicando, né, da diferença da coloração, você falou da cor azul para trips. Sim. E você falou de HF, né? Sim. Olha o problemaço que é trips hoje na soja. Sim. Né? Então, assim, e até mesmo no milho atacando, enfim, tá? Essas pragas vão se adaptando, né? O que tem não aí... são pragas de cultura, né? São pragas. São pragas. Ataca milho, soja, algodão. Elas né? não querem saber, elas querem sobreviver, procriar e garantir aí a sua existência. Exatamente. E aí, você trouxe uma outra armadilha, né? Tá. Explica pra gente o que é essa. Essa aqui é uma bobina de cola, tá? Então ela é um plástico bem flexível, né? Para facilitar a instalação. Ele é um produto basicamente usado dentro da cadeia de produção de cultivo protegido. Uhum. Mas a gente fez uma mudança comprovando que essa armadilha pode estar no campo aberto. Então a gente fez uma construção, desenvolvimento para esse plástico ser resistente na parte externa. E é uma ferramenta a mais no manejo da Dálbulos, né? Para você poder você instala essas faixas ao longo do perímetro da área. Certo. Uma faixa de 5 metros a cada 1 quilômetro. Tem uma atratividade muito agressiva de acesso das cigarrinhas que estão vindo para a área. Uhum. Então você consegue, da mesma forma que o pessoal de Petrolina usa como uma barreira física adesiva, é uma barreira física adesiva para cigarrinho do milho para poder fazer um anteparo de acesso. Entendi. Para reduzir essa possibilidade aí da praga estar acessando as áreas, né? Perfeito. E a gente sabe que ela tem, né, essa dinâmica de entrada, então vem de fora para dentro, vamos dizer assim, né? E aí chega, ocupa todo o talhão e depois sai. Muda, né? Ela vai ali, então... É meio artista de circo. De circo, justamente. Então é importante, se a gente consegue fazer essa barreira, facilita, né, todo o monitoramento, manejo e tudo mais. E o pessoal de pecuária usa bastante, né? Pessoal de pecuária, de produção de pecuária de leite, principalmente, né? Uhum. Por essas questões de conforto, bem-estar animal, tem instalado dentro das áreas de ordenha. Uhum. E a gente tem essa faixa da cor azul também, tá? Então azul é para mosca dos estábulos, entendi. Né? Então tem o pessoal usa dentro das áreas, que os bezerros estão confinados, para ter pensando sempre na questão do conforto, bem-estar animal. Não só isso, né? Na questão da sanidade do ambiente também, né? Que mosca é vetor de doença. De doença, né? Com certeza. Então... E até para quem trabalha, é uma coisa desconfortável você estar num ambiente que mosquiteiro, horrível, né? Então, aquele negócio. E a gente vê áreas muito bem manejadas, que eu tive vários produtores de leite, bacia leiteira, e a mosca é presente, porque é o ambiente que é para ela estar, né? Mas ela é possível ser manejada, reduzir a nível que os animais não fiquem incomodados, né? Perfeito. Então... E enquanto você falou de bem-estar animal, uma pergunta que tá dentro do que a gente tava falando, mas essas armadilhas são usadas na criação de outros animais, tipo granja suína, o pessoal, galinha poedeira usa bastante, né? Galinha poedeira confinada, né? Usa bastante para capturar o quê? Para capturar mosca, né? Mosca como por mais que seja manejado, né? As galinhas estão confinadas, então existe uma favorabilidade. A mosca doméstica, né, é muito atraída por questão de odor, né? Então,
por mais que seja manejada, existe um odor no ambiente, no local, né? Que vai atrair. Então você pode usar esse tipo de ferramenta, muito usado um país que usa muito é no Peru. Esse tipo de funcionalidades é para essa questão de conforto e bem-estar animal, né? Então são locais quentes, umidade alta, um odor muito forte. Então a mosca doméstica é bem presente, né? Então questão de conforto, bem-estar e sanidade, né? Sempre, né? Muito bom. E a Collie Agro, eu sempre falo Collie, eu complemento, Collie Agro. Tudo junto e misturado. A Collie Agro tá em outros países também? A gente tem operação em alguns países já, né? Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Equador. Então... Tá, a gente falou bastante de armadilha, pragas, mas até o momento a gente falou muito ainda de um processo que acaba sendo manual, vamos dizer assim, né? Sim. Analógico, vamos chamar. Vocês têm alguma linha voltado mais para automatização dessas coletas, ou mesmo da contabilidade ali dos insetos que são capturados? A gente... com um pouco de recorrência, a gente recebe alguns acessos, né, de visita, né, de amigos que trabalham com armadilhas digitais, né? A gente está sempre muito próximo desse pessoal, né? Inclusive fornecendo os pisos, né, para poder gerar atratividade visual, né? Sim. A própria Agribela, a gente já trabalhou juntos, né? Atualmente eu enxergo, né? A gente, se tivesse um aplicativo, né, para fazer uma contagem com mais velocidade, com mais assertividade, é muito bem-vindo, né? E assim, eu até uma frase que eu assisti uma palestra em 2016 no italiano, ele fala, né? A tecnologia pede licença, mas não pede desculpa, né? A gente... Opa, de novo, calma aí que isso é importante. Por favor. O italiano me falou, não vou me lembrar o nome dele agora, foi um evento na Unicamp, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci. A tecnologia pede licença, mas ela não pede desculpa. Olha só. Então a gente é um armadilhamento analógico, mas a gente não fecha os olhos para a tecnologia, com certeza, né? A gente não... Tá sempre muito próxima desse pessoal e enxergando oportunidades, né? Como você comentou, né? A ponta do iceberg. Então, conforme a tecnologia vai chegando, a gente também vai entendendo outras formas de trazê-la para dentro do negócio. O Gabriel também essa questão também da escassez de mão de obra, né? Que toda a cadeia enfrenta, né? O que você puder automatizar um processo, né? Exato. E para ganhar tempo, né? Então... Com certeza, com certeza. E quais são os próximos passos, pensando em Collie Agro? Vocês têm novidade? Eu acompanho você bastante nas redes sociais também. Tá. Eu vejo que vocês estão sempre testando alguma coisa, esfenóforos. Como é que estão aí o desenvolvimento desses a gente a gente tem uma parceria com o pessoal da Masa, que é uma empresa lá de Piracicaba. A gente está testando alguma coisa para monitorar os fenófilos, né? O bicudo da cana. Mas é um projeto bem inicial ainda, tá? A gente já conseguiu alguns resultados. A gente percebe agora com o aumento dessa questão de temperatura, a atratividade está um pouco menor, a gente vai ter que pivotar, remanejar alguma coisa. Mesmo? Que a gente acaba usando a própria cana in natura, né? Para fazer a atratividade. Funcionou pro primeiro semestre do ano passado, a temperatura estava mais amena, né? Mas agora, com as temperaturas muito quentes, a gente percebe que diminuiu bastante essa atratividade. Né? Então a gente, as áreas monitoradas, a gente entendeu que a questão do calor tá, de certa forma, não está ajudando muito na atratividade, né? Pelo próprio secamento da cana ser muito rápido. Rápido, né? Não, com certeza. E é legal no sentido assim, que muita gente... E com esse negócio de startup, a gente pegou uma leva vibe, né? Ali, 2015, 16, 17, né? Startup e hubs de inovação e tudo mais. E aí a turma acha que fazer armadilha para inseto é muito fácil, que é muito simples, né? É só desenvolver ali um hardware, colocar no meio da roça e os insetos vão ser atraídos. Exato. E não é bem assim, né? Como é que ele vai ser atraído? É uma frase que eu até falei, né? No evento lá do lançamento do Projeto Sentinela, né? Muito além do que os olhos podem ver, né? Muito além. Então a gente vê os insetos colados, mas algo a leva, se for fotocromático, né? De cor, alguma coisa de diagramação de luz, gera algum de outro que o atrai, né? Isso. E tem diferença, não é amarelo, tá? Mas é qualquer amarelo? Não. Tem amarelo que é mais, tem amarelo que é menos, tem amarelo que não atrai muito bem, tem né? Muitas armadilhas do psilídeo que não tem funcionalidade nenhuma, né? Só para inglês. Ela captura uma diversidade de insetos, mas o psilídeo não captura porque não tem atratividade. Olha só. Então não é tão simples assim, Não gente. é só ser amarelo, né? Não é só ser amarelo, justamente. Muito bom. E Alexandre, nós temos aqui um quadro, né?
já partindo, sempre passa muito rápido, né? Não Sim. estamos acabando, não acabou, mas estamos acabando. E aí é um quadro que eu falo assim, que só sabe que acontece, que tem, se o participante já assistiu algum episódio anterior dessa temporada. Tá. Então, não sei se você já assistiu algum, mas o quadro chama Visão MIP 2035, onde o agro de amanhã resolve o problema de hoje. Então, eu pergunto para você, Alexandre, o que você entende, o que você enxerga que lá em 2035 nós teremos resolvido de problema que a gente tem hoje? É uma pergunta bem capciosa, né? Já cheguei a ver alguns episódios, realmente é uma pergunta bem peculiar, né? Bem difícil de futurologia, né? É uma bola de cristal. Eu entendo que uma coisa que talvez vai resolver muito é a questão de agregar algum semioquímico numa cola entomológica, com uma atratividade específica, vamos dizer, no questão da cigarrinha do milho, né? A gente percebe a baixa efetividade de muitos produtos, né? Seja químico, biológico, a gente percebe que está deixando a desejar algumas situações. Então vamos imaginar uma cola com semioquímico específico para o Daubilus que você coloca e os insetos todos vão ficar colados num material descartável, sustentável e para garantir, né? E a gente viu que o tamanho do prejuízo, né? 31 milhões de sacas, né? Da cigarrinha do milho. Então é uma coisa absurda. É 6,2 bilhões de dólares, né? É muita coisa. É muita coisa, né? Então a gente vai trazer isso pro presente. E por curiosidade, isso é só... uma vontade ou já estamos traçando um caminho? É um grande sonho, né? Então a gente está buscando aí um caminho para poder trazer esse semioquímico dentro da cola e se tornar uma super cola entomológica para um canivete suíço de soluções, né? Psilídeo, cigarrinha do milho, para cigarrinha da cana. Então isso vai acontecer com certeza muito brevemente. Muito bom. Eu brinco com o pessoal, falo assim, em 2035 vai existir o MIPindia, nós estaremos na 10ª não sei o que temporada. Tá lá em Marte assistindo. É verdade, assistindo de Marte, enfim. E aí eu espero que se realize mesmo, acho que seria bem interessante. A gente tem visto esse avanço, né, das tecnologias, das ferramentas se integrando de alguma forma e trazendo melhores condições de nós fazermos o manejo das pragas, né? Isso é muito interessante. E para finalizar, eu queria que você falasse qual que é a importância do monitoramento. Bom, o monitoramento, para ele ser basilar do manejo integrado, não pode deixar de ser feito, né? Tem que ser feito sempre. Uma forma... Curto e grosso. Papum, curto e grosso. Objetivo é isso, concordo. É uma coisa basilar e tem que fazer, independente... para poder sempre entender o que você tem dentro da tua área, né? Às vezes pode ter uma praga secundária que está se consolidando e você não enxerga, né? Sim. De repente ela pode te dar um prejuízo na frente, né? Verdade, nós comentamos sobre isso também, né? Algo interessante, a gente não pensa muito. Quando eu monitoro, acaba que eu tenho um foco, mas outras espécies... estão se posicionando no espaço. Exato, né? E você já consegue se antever, né? Outra, a gente vive num país tropical, né? Sim. Então a gente tem uma agricultura muito ativa, né? Uma biota muito forte, né? Então, sempre alguma praga vai se posicionar no lugar da outra que vai ficar meio fora de evidência, né? Porque não está sendo olhada, né? Com certeza, com certeza. É isso aí. Alexandre, deixa pra turma aí onde é que eles encontram a Colhe Agro, onde te encontram também, quem teve interesse, quem quer fazer uma parceria com vocês. Bom, a gente sempre é uma empresa muito afeita a conexões, né? A gente entende que tudo tem que ser feito em parceria, né? Então, pode visitar o nosso site, né? O coleagro.com.br ou me procurar no LinkedIn lá, Alexandre Rodrigues de Andrade. Pode me procurar lá que a gente tá à disposição. E a empresa fica em Piracicaba? A empresa está na cidade de Mombuca, no interior de São Paulo, e o escritório comercial fica em Capivari. A gente está na região de Piracicaba ali, é próximo a Piracicaba. Perfeito. Tá. Muito bom. Então pode me achar nesses 2 canais aí, a gente está à disposição aí para poder conversar. Excelente. Muito obrigada pela sua participação, adorei o bate-papo, obrigada por ter trazido as armadilhas, deixado mais didático o nosso episódio, né? Espero que você tenha gostado também de participar. Eu que agradeço o convite, né? Estou sempre à disposição aí de você para muito bom. Oportunidades futuras. Isso. Tá bom? Quando tiver alguma novidade, quando os semioquímicos tiverem que se avisa pra gente voltar e conversar com a turma. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Imagina, eu que agradeço, Alexandre, e agradeço você que ficou aqui com a gente até o final. Gostou desse episódio? Deixa seu comentário, deixa seu recado pra mim, pro Alexandre. E também as suas sugestões, né? Quem que você quer que eu traga aqui, sobre o que você quer conversar?
manda mensagem que eu vou procurar atender a todos. A gente tem o ano inteiro aí para trazer muitos assuntos diferentes e explorar mais sobre as várias facetas aí do manejo integrado de pragas, tá certo? Mais uma vez também agradeço os nossos patrocinadores desse episódio, Agribela e Biosfera, e como sempre, até a próxima semana. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.